Bom dia, pessoal. Bom, nessa aula, a gente vai falar sobre uma outra representação de código chamada de point-to graph. Né? Então, ver como um grafo de ponteiro. Né? Então, o que é um point-to graph? Né? Então, nada mais é do que um mapa que associa uma determinada variável do programa, de um determinado programa, com um conjunto de possíveis endereços que ela pode referenciar. Então, vejam aí do lado esquerdo, né, nesse slide, né, do lado esquerdo, a gente mostra na chave do mapa, né, essa variável, um identificador, né, uma determinada variável x, né, e um ponto do programa onde aquela variável ocorre, né, digamos LA. Então, isso vai estar associado com um conjunto, tá certo? Um conjunto, normalmente é chamado de points to set, né, esse conjunto, né? Um conjunto de referências, né, que x pode estar apontando, certo? Então, mesmo para a variável y e um outro ponto, né, do programa, certo? Que é a variável y pode ocorrer. Bom, a gente já mostrou, né, no início desses slides sobre representação intermediária de código, para que isso pode servir. Então, por exemplo, do lado esquerdo aí, esse bloquinho aí, você identificar que P e Q, né, sempre apontam para referências diferentes. Em outras palavras, que o conjunto de possíveis referências de P naquele ponto ali do if, né, é disjunto do conjunto de referências que Q pode estar apontando naquele determinado ponto. Se esses dois conjuntos forem disjuntos, né, então P e Q, essa comparação sempre vai resultar em falso. E esse bloco pode ser seguramente, né, descartado. Então, uma análise estática, então, tipicamente, né, e a gente está assumindo isso, que esse conjunto é calculado de forma segura. Então, esse conjunto de referência de P, né, ele é um conjunto que é, digamos assim, pessimista. Então, ali vai ter todas as possíveis referências de P e mais algumas. Podem até errar, mas errar por excesso e não por falta. Certo? Então, a gente diz que é um conjunto conservador. Né? Então, o mesmo pode ser dito para esse caso lá direito aqui, certo? Se a gente percebe que nunca vai ser o caso que P vai ser nulo, certo? Então, isso aí vai ser falso, então a gente poderia descartar essa condicional, entendeu? Com representações do point show, em outras palavras, o que é que vai ter nesse conjunto ali, né? O lado direito do mapa, né? Afinal de contas, né, isso aqui é uma representação de código estática, certo? Né? A gente não está executando o programa, está apontando para onde, afinal de contas, se não existe nenhum estado do programa, certo? Gente, então existem formas diferentes de se abstrair, né, o endereço, né, o endereço de informação tipicamente dinâmica, né? Então, existem maneiras diferentes de se abstrair. Uma forma simplista, tá certo? Então, a primeira forma que você seria tentado a representar provavelmente é um arquivo em linha. Então, naquele caso que a gente viu ali de P igual a Q, ele pegaria naquele arquivo, certo? Né? Num determinado arquivo, né? Onde foi que teve alocações né, para de memória que P pode armazenar. Então, vai ter uma determinada linha vai ter um malloc, lá qualquer, pense dessa forma, certo? No arquivo, né, full, tá certo? Ponto .cpp. Então, na linha 37, teve uma alocação, do arquivo full.cpp, teve uma alocação de memória, e aquela alocação, né, o resultado daquela alocação eventualmente foi armazenado na variável P, certo? Ou seja, pode ter sido armazenado na variável temporária, retornada, né, e você armazenou aquele resultado, né, do retorno na variável P, por exemplo. Tá certo? Então, entre os elementos daquele conjunto
que vai ser que vai estar associado àquela variável P naquele ponto, vai ter aquela alocação. E foo na variável na linha 37, digamos, tá certo? Né? Houve uma alocação e aquela alocação é atribuída eventualmente em P. Então, é uma forma de representar a memória, certo? É uma maneira de se abstrair, né, o fato de que a gente não está realmente executando o programa. E aquilo ali é uma abstração do endereço, certo? Você pode discutir, a gente pode discutir se isso é uma abstração suficientemente precisa ou adequada, até mesmo adequada, né, para resolver um determinado problema, mas que é uma abstração, certo? Qual o problema dessa opção? Então, pausem aí, pensem, gente, assim, por que isso aí seria um problema? Você abstrai o endereço de memória como um arquivo e linha, certo? Então, o problema, gente, é que é possível que aquele malloc que está lá no arquivo full na linha 37, aquilo ali ocorra dentro de um loop, por exemplo, entendeu? Né? Ou aquilo ali possa ser chamado por várias funções diferentes. Ou seja, tem vários objetos diferentes estão sendo criados como resultado daquela chamada daquele malloc. Não é só um único objeto. Então, aquele único endereço, ele pode estar, ele, na verdade, certamente está, né, aquela única linha do programa, né, no arquivo tal, full.x, na determinada linha, pode estar sendo usada para criar não um objeto, mas vários objetos. Em outras palavras, se você de fato estivesse executando, você não teria um endereço ali apenas, mas vários endereços. Em outras palavras, o endereço abstrato que você construiu com arquivo e linha, na verdade está representando vários, múltiplos endereços concretos, né, associados. Certo? Então, há uma perda de precisão aí que pode ser grande, porque, né, você adotou uma abordagem muito, né, crua, né, muito simplista para representar o endereço. Não, na verdade, não é o nosso papel aqui entrar em detalhes de outras maneiras de se abstrair memória, tá? Mas existe uma variedade grande de alternativas para isso, tá? Então, olha, gente, se vocês executarem alguma ferramenta, aqui está um exemplo de uma ferramenta, né, do Sable, você colocar o código, né, em um determinado formato chamado Paddle, você vai ser capaz de visualizar explicitamente, entendeu, os endereços de memória associados a cada objeto que foi construído. Então, do lado esquerdo aqui tem uma classe, na verdade, duas classes Java, tá? Você tem uma classe container, que ela armazena itens, né? Ela encapsula, né, itens, né? Na verdade, um item só, certo? O container, ele armazena um item. Um item é uma classe que armazena um objeto de qualquer tipo, tá certo? Então, do lado direito aqui, você tem um código aqui de execução. Sei lá, uma função qualquer, de uma classe qualquer, não importa, certo? Pense como uma função main aqui, certo? Que ela instancia dois containers, C1 e C2 depois, e depois um terceiro, mas esse terceiro aqui, ele simplesmente, né, faz atribuir um container já existente à variável C3, certo? Então, C1 é criado aqui um item e depois o item é setado naquele container. Então, se eu executasse isso aqui, era isso que você viria, né, como resultado de uma ferramenta dessa. Ela iria dizer, olha, o POTSTUD C1 é A, é um conjunto que só tem A. O POTSTUD I1 é B, ou seja, é a informação mais específica possível. Aqui você não tem dúvida. Então, só pode ter sido o objeto C1, só pode ter sido o objeto A. Aqui é uma informação abstrata, eu utilizei só para facilitar a explicação. Mas, basicamente, o objeto foi construído aqui, nessa linha aqui, certo? É esse objeto aqui que a gente está batizando de A. Mesma coisa para B. Esse objeto foi construído aqui, tá certo? E assim vai. Aqui tem uma coisa interessante. Point to C
é o mesmo de point to C. Então, a análise foi capaz de descobrir que o point to de C e de C3 é o mesmo. Porque é esse mesmo, os dois armazenam o mesmo, né? Tem o mesmo conjunto, o resultado de C2 e C3 é o mesmo conjunto, então são idênticos C2 e C3, tá certo? Então C2 e C3 apontam para o mesmo objeto, que é o objeto que foi construído nessa linha que a gente batizou de C. E assim vai, né? A gente descobre também que C2 e C3.item também está em aliasing, tá certo? C2.item, tá certo? C2.item, né? Esse, né? O C2 é esse objeto aqui, que é desse tipo. Então, você acessando o campo item através de C2, você vai resultar em um conjunto que é equivalente ao conjunto que você vai acessar acessando item, o campo item através de C3, que é o objeto D, tá certo? Que foi o objeto, que é o mesmo objeto I2 aqui, tá certo? Enfim, gente, com isso, com esse tipo de informação aqui, você pode habilitar as análises, né, estáticas, né, aquelas otimizações que a gente viu anteriormente, né, para eliminar, por exemplo, o código morto. Né? Só uma das possibilidades. Tá joia? Então, com isso, a gente conclui esta aula sobre Points to Graph.